Bem, gente, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, eu coloquei o título que quem governa a sua vontade. Quem governa a sua vontade? E então a palavra que eu quero compartilhar, ela tem a ver com as nossas vontades. E a vontade, ela é o coração das nossas decisões. Sabe? Ela é o centro do comando da nossa vida. Então, as nossas vontades, ela dá essa direção. Você sabe que nós somos fruto das nossas decisões. Aquilo que nós pensamos no passado, nós estamos o quê? Está sendo afetado hoje. Aquilo que você decidiu no passado, você está vivendo hoje. E o que nós iremos decidir hoje irá afetar no nosso futuro. Então, essa é as nossas vontades. Nós somos frutos de decisões. E a vitória completa do Senhor em nossa vida, ela passa por nossa vontade. E esta, por sua vez, ela deve estar unida à vontade de Deus. E quando isso acontece, quando você une a sua vontade com a vontade de Deus, você é imparável. Você vive coisas que talvez você não viveria. Quando você une a sua vontade com a vontade de Deus. A vontade nada mais é que uma força interior que todos nós temos, que nos dirige a tomar de decisões. Você sabe? E ela é quem determina que queremos ou não alguma coisa, que nos leva a escolher entre si e o não. São as nossas decisões. Sabe, se você olhar as nossas emoções, o que as nossas emoções expressam? Sentimentos, não é? Não é, gente? E a nossa mente, ela expõe o quê? O que nós estamos pensando. Mas a nossa vontade, ela expressa aquilo que nós queremos. Por isso que é fundamental na nossa vida. Por isso, esse é um dos assuntos mais importantes na vida cristã. Pois dependendo da forma como a nossa vontade reage à vontade de Deus, nós teremos sucesso ou teremos fracasso. Vocês já viram eu dizer, eu falo muito isso no encontro. E o encontro com Deus, ele é pautado nisso. Você decide o que você quer viver. E eu sempre falo que uma decisão errada, ela muda toda a trajetória da sua vida. Ela muda a trajetória da sua vida. E o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é a vontade define o seu destino. Coloca para mim, Amanda, na Nova Tradução Linguagem de hoje, 1 Samuel 15, do 1 ao 3. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute, isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. 2. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando esses viram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, as mulheres, crianças, bebês, gado e ovelha, camelos e jumento. Veja só essa história aqui. Eu gosto muito de Davi, vocês já perceberam, né? Da história de Davi.
Mas você sabe, olha só a história aqui. Deus, através da vida de Samuel, ele dá uma direção para Samuel. Vai lá ungir Saul, rei de Israel. E agora Deus, ele começa a dar uma direção para Saul. Ele diz aqui no verso 2, no 3, vá, ataque os amalequitas, destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó, não tenha piedade, mate todos os homens e as mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos, jumentos. Você vê que Deus, ele dá uma direção para Saul. Deus aqui, ele dá uma direção para Saul, ele dá uma instrução. Destrói totalmente Amaleque. Deus foi extremamente claro. Ele foi objetivo, ele foi direto. Não havia dúvida, não havia interpretação aqui. A ordem era simples. A gente vê muito isso nos legendários. É uma ordem, é simples. Ela é direta. Ele só precisava o quê? Obedecer. Ele só precisava obedecer. Mas existe uma diferença entre ouvir a voz de Deus e obedecer. Existe uma diferença aqui, melhorou. Existe muita diferença aqui. Existe uma diferença entre ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus está te dando, a direção que Deus. Saul, ele ouviu a voz de Deus, mas preferiu seguir a sua própria vontade. É nesse momento aqui que começou a mudar o destino de Saul. Deus tinha projeto na vida de Saul. Deus tinha grandes coisas na vida de Saul. Mas Deus nos deu algo que Ele não vai pôr de goela abaixo de você, não. Ele te deu algo que é o livre. Você decide. E Saul preferiu decidir a voz, a vontade dele. Eu comecei a dizer aqui, a vontade, nossa vontade, precisa se unir à vontade de Deus. Nós somos frutos das nossas decisões, e aquilo que decidimos hoje determinará o nosso futuro. A vitória do Senhor em nossa vida depende de nossa vontade estar unida com a vontade dele. Você sabe que muitas vezes nós pedimos a Deus que mude o nosso futuro. Mas sabe, às vezes Deus está dizendo para você, primeiro você precisa mudar as suas decisões. Aquilo que você tem decidido. O nosso destino aqui, ele não muda somente através da oração. O nosso destino, ele muda quando a nossa vontade se rende. Éder, o que você está dizendo? Que aqui Saul, o que aconteceu com Saul? Saul, ele foi lá, ele juntou um exército de homens. 200 mil homens, a Bíblia vai dizer que ele juntou 200 mil homens para guerrear com Amaleque, para guerrear com os amalequitas. Ele juntou todo esse povo, ele foi à guerra. Só que chegando lá, ele destruiu aquele povo. Só que ele viu o quê? Que tinha bois, que tinha coisas valiosas. Então ele separou isso.
Mas Deus tinha dado uma ordem a ele, Deus tinha dado uma direção a ele, mas ele preferiu o quê? Seguir a direção dele, a vontade da sua alma. E aqui mudou a direção de Saul por conta disso. 2. A alma sempre quer negociar com a obediência. Volta lá, 7. 6. Está diferente lá. Saul preveniu os queneus. Saíam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles. Próximo. Pois vocês foram bondosos com os israelitas. Quando eles vieram do Egito, então os queneus saíram. Próximo. E Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiros e tudo mais o que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. A alma, ela sempre quer negociar com a obediência. Saul matou quase tudo, ele quase acabou com tudo, mas poupou Agag, poupou as melhores ovelhas, poupou aquilo que Deus mandou destruir. Ele poupou. Por quê? Porque ele achou interessante para ele. Perceba aqui que a alma nunca diz, não vou obedecer. Ela não diz, eu vou obedecer. Ela diz, eu vou obedecer, mas do meu jeito. Ele obedeceu? Ele foi por parte, sim. Ele guerreou, ele matou todo mundo, mas as coisas que interessavam a ele pegou para ele. É exatamente isso que fazemos. Entregamos algumas áreas da nossa vida, mas preservamos outras. Guardamos ressentimentos, guardamos orgulho, pecados secretos, pecados escondidos, relacionamento que Deus já mandou abandonar. Deus já falou para você que Ele não dá para você. Deus já falou para você que ela não é para você, mas você preferiu negociar a sua vontade, obedecer só em parte. Eu obedeço só em parte. Foi isso que Saul fez. Deus nos deu a liberdade para escolher, mas a nossa vontade, ela precisa ser submetida por Ele. A nossa vontade, caso contrário, seguiremos um caminho de morte espiritual. Sabe, no 15:14 diz, Saul respondeu. Agora Samuel começa a questionar Saul. Por quê? Porque Samuel agora viu o que Saul fez, e ele começa a ficar entristecido. Samuel fica entristecido por aquilo que Saul fez. E agora Samuel, ele vai ao encontro de Saul, e ele começa a dizer para Saul, o que foi que você fez? Por que você separou isso? Por que você não matou tudo? Deus não pediu para você acabar com tudo? Por que você separou? Olha o que Saul diz.
Respondeu Saul: os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Sabe, Saul tentou esconder, ele tentou maquiar. Falou: Deus, eu não destruí porque eu ia levar para o seu altar, eu ia sacrificar. Foi por isso, foi só por isso. Você está vendo aqui que ele começa a esconder, que ele começa a querer esconder, mas aquilo que Saul tentou esconder acabou denunciado pelo seu coração, acabou denunciando o seu coração. Todos nós temos ovelhas fazendo barulho, porque a história vai dizer que neste momento que Saul estava conversando com Samuel, as ovelhas começam a aparecer, os touros começam a aparecer, e Samuel fala: olha lá, você não ia matar? Você não ia levar para o altar? A área da nossa vida que Deus mandou entregar, mas nós continuamos preservando. A obediência nunca entrega a vontade de Deus. Verso 15, 22, diz o seguinte: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício, as melhores ovelhas? Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa talvez seja uma das maiores verdades da Bíblia. Deus nunca precisou dos animais. Deus nunca precisou de sacrifício algum. Deus, ele queria conhecer o coração de Saul. Deus, ele só queria conhecer o coração de Saul. Ele queria conhecer o coração de Saul. O problema nunca foi poupar a vida de Agag. Não. O problema não era quem governava Saul, mas o problema era o coração de Saul. Agora Deus, ele começa a procurar um homem, e ele diz: achei Davi, homem segundo o meu coração. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Qual era a diferença entre Saul e Davi? Davi também pecou, Davi também errou. Mas qual era a diferença entre Davi e Saul? Quando Davi peca, ele escreve um salmo. Salmo 139, do 23 ao 24. Ele diz: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Ele se rende ao Senhor agora. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Quando Davi era confrontado por aquilo que ele fez, ele se rendia, ele se humilhava. Mas Saul, o que Saul faz? Ele tenta esconder. Quando você é confrontado com Deus,
Você se rende ao Senhor? Ou você tenta esconder, arrumar desculpa, arrumar justificativa? Davi, ele se rendia. Saul arrumava justificativa. Davi se arrependia. Por isso, Deus restaurou o coração de Davi. Deus restaurou a vida de Davi. E um dos maiores exemplos que nós encontramos na Bíblia é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, em Lucas 22:42 dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito a tua vontade. Que seja feito o que você quer. Eu estou sofrendo, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aqui está a maior vitória dentro da Bíblia. Jesus venceu antes da cruz. Venceu quando decidiu entregar a sua vontade. Enquanto Saul diz: vou fazer do meu jeito, Jesus diz: vou fazer do jeito do Pai. É por isso que a nossa salvação começou no Getsemane, quando Cristo venceu a batalha da vontade. Deus não procura pessoas que façam obras, mas pessoas cuja vontade esteja unida à vontade dele. Tudo que nasce apenas da alma não tem valor diante de Deus. A pergunta dessa noite não é: você frequenta a igreja? Não é: você serve o ministério? Você canta, você prega? Mas a pergunta é: quem governa a sua vontade? Se a vontade pertence a Deus, a vitória, a vida sua pertence a Deus. Você sabe, essa semana eu vivi algo. A terça-feira, dia de célula. Poucas pessoas sabem disso. Dia de célula. Eu estou indo para casa. O cara atravessa a preferencial, bate no meu carro, acaba com o meu carro. Há uns 3 meses atrás, o meu seguro venceu. E eu procrastinei. Falei: eu vou renovar e não renovei. E aí, quando aconteceu isso, a minha alma gritou por dentro. Vocês olham assim, o Éder tão quietinho, o Éder. Mas eu também desço da cruz. E aquele cara desceu. E aí a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu falei: você tem seguro? Ele falou: não tem. Eu olhei, eu falei: esse cara não vai pagar. David, eu sentei, eu deixei ele lá. Eu sentei no meio-fio. Eu parei. E a minha alma aqui dentro gritava. A minha alma gritava. E essa palavra eu já vinha estudando ela. E dentro de mim falava: você vai viver a vontade da tua alma, de estourar, de perder a paciência agora, de perder tudo.
Você vai fazer a vontade minha, ou você vai fazer a vontade de Deus? Eu vou te dar temperamento, eu vou te dar condições, mas você precisa passar por isso. E eu dentro de mim eu questionava. Eu liguei para a Patrícia, que é uma quadra de casa. Falei: Patrícia, eu bati o carro, não sei o que fazer. Olha, eu não sei o que fazer. Eu fiquei perdido. E eu sentei naquele meio-fio. A Patrícia chegou, ela viu eu sentado naquele meio-fio. Não estava chorando, mas eu sentei naquele meio-fio. E o cara lá, o meu carro lá, e eu sentado naquele meio-fio. A Patrícia chegou, olhou para mim, não sei o que ela pensou, né? Eu desse tamanho, não sabia o que fazer. Eu vou te falar, em outras épocas, eu não sei o que eu teria feito. Porque a minha alma dentro, ela quer resolver. Não é assim, David? Ela quer resolver. Falei: poxa, o cara, eu vou falar para você, ele vinha eu não sei quanto que ele estava andando, mas ele corria muito. Ele corria muito. E eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Peguei, fiquei ali falando com Deus. Deus me deu condições. Peguei o telefone, liguei pro juizado. O juizado veio. Foi até rápido demais. E eu não falei um ar com o cara, com o dono do carro. Eu me conheço. Em outras épocas, eu tinha estourado. Como que você tem lidado com a sua vida? Você me pergunta: Éder, e qual que é o final dessa história? Qual que é o final dessa história, Éder? O final pertence a Deus. Deus está no controle. Levei meu carro, 20 mil conserto. O cara me ligou esses dias, falou: eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou Uber, eu sou aplicativo. Eu não nego que eu errei, mas eu não tenho. Segunda-feira a gente vê. Mas sabe, às vezes a gente pede tanta coisa para Deus. A gente pede paciência, pede temperamento. E Deus vai te dar o quê? Para que você possa ter paciência, para que você possa confiar mais em Deus. Ele vai te dar, Ele vai te dar algo para você gerar isso. Nem todos aqui são casados, são muito jovens. Mas você sabe que Deus, Ele tem um projeto na sua vida. Deus tem algo para você. Deus tem projetos extraordinários para você. Mas Ele te deu a opção de você decidir. Você decide viver a sua vontade própria ou unir a vontade de Deus. Você decide.
E a sua alma, todo momento, ela quer gritar. Todo momento você quer perder as estribilhas, como diz a minha mãe. Alma. Você fica cabisbaixo nos cantos. Alma. Sentimento. Quer mostrar para as pessoas que é o coitadinho. Quer mostrar para as pessoas ter piedade de você. Cabeça baixa, parece que está morrendo. Alma, alma. Até quando você vai viver desse jeito? Você é nova, você é novo. Você vai viver desse jeito até quando? Você vai casar, você vai ter filho. Que vida miserável que você vai ter desse jeito. Sou coitadinho. Ai, para com isso. Você não precisa disso. Eu estou trazendo para você esse testemunho meu aqui, mas não é para você ter dó de mim. Deus me supre. Deus me supre em tudo. Eu já vivi coisas que eu não sei nem como eu saí, mas Deus tem me suprido sempre. Ele me supre sempre. Eu não sou um coitadinho. Eu não vou para viagem, eu não tenho dinheiro. Tá, você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Você não tem coragem de pegar uma rifa e vender? Você vai ficar desse jeito até quando? Você vai levar para o seu marido? Para sua esposa? Para os seus filhos? Você não é miserável. Você não é miserável. Você não é miserável. Não é só oração. Você precisa orar, mas você precisa querer viver a vontade de Deus. Não viver a vontade da sua alma. Não deixar que a alma te governe. Para com isso. Para com isso. Ai, a minha vida é difícil. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Gente, não tem gente. Eu não conheço. Olha, o que eu já vivi e o que eu já superei. Eu já contei para vocês aqui. Eu sou engenheiro. O primeiro semestre eu peguei 9 DP. Eu reprovei de 9 matérias. A Dina sabe, você sabe, né, Dina, o que é isso? A professora Dina sabe. Eu peguei 9 DP. Eu peguei 9, eu reprovei de 9 matérias. Sabe quantas matérias a gente tinha no curso? No primeiro semestre, nós tínhamos 11. Eu passei de 3. Estou até errando a conta. Você está vendo, engenheiro? Era 12, eu passei de 3. Vocês estão vendo? Mas você sabe, entrou 79 estudantes. Entrou no curso de engenharia. Formaram 15. 14 e o Éder. Já contei para vocês aqui por várias vezes. O professor falava assim: senhores engenheiros, senhoras engenheiras. E o Éder? Porque para ele eu não seria engenheiro. Eu era cobrador de ônibus, gente. Eu era cobrador de ônibus. Eu trabalhei no Lava Jato. Lavei carro. Isso não é, gente. Você precisa entender
Deus tem projeto, assim como Ele tem para a minha vida, Ele tem para você. Você não pode viver governado pela sua alma, pelas suas vontades. Eu não consigo subir daqui. Saul, ele mudou a direção, os projetos que Deus tinha para a vida dele, por conta que ele começou a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Deus hoje procura pessoas, homens, jovens, homens e mulheres, que queiram unir a vontade de Deus, a sua vontade à vontade de Deus. Talvez você tenha entregado o seu tempo, seus dons, seus recursos ao Senhor, mas ainda existe uma área da sua vida que continua sendo governada pela sua própria vontade. E hoje Deus não está pedindo apenas as suas mãos para trabalhar. Ele está pedindo o seu coração para obedecer. A maior entrega que podemos fazer não é um sacrifício no altar, mas é a nossa vontade aos pés de Cristo. Eu queria convidar você a se colocar de pé.